Seja muito bem-vinda ao Idencast, o podcast da identidade empreendedora. Eu sou a Ana. E eu sou a Letícia. E juntas somos as donas do Idencast. Episódio de hoje... Número... 10. E a convidada não vai ter muita descrição, porque a convidada de hoje é... A gente! Mais um, porque esse podcast fui eu que quis fazer. E é algo que eu faço todo ano, faz muito tempo, eu faço com meu marido. E eu escuto podcast sobre isso e acho que tenho muito a aprender contigo hoje sobre esse tema, que são metas para 2026. Como que a gente pode encerrar esse ano aí e ajudar também as pessoas a criarem meta e fazerem disso algo que seja anual, mas que a gente consiga olhar todos os meses para ver se a gente está realizando algo ou não e não só deixando a vida me levar, né? Ok. Hoje nós estamos fazendo a gravação desse episódio no dia 10 de dezembro. Acredito que ele vai ao ar em janeiro. Então, por isso nós estamos falando de 2026, né? E o que a gente pode fazer para este ano. Já encerramos, no caso, né? Para quem está assistindo nesse momento, o do 25 foi encerrado. Então, vamos lá, dona Letícia. Então, compartilhe conosco que ferramentas e de que forma você faz metas. Então, para mim, é sempre, antes de criar uma nova meta, eu preciso relembrar o que foi feito no ano que passou. Então, eu trouxe aqui a minha folhinha da minha meta. Logo se vê que ela não é conforme, né? Porque ela tá no papel. E essa folha eu deixo num lugar que eu consigo ver todos os dias ou toda semana. Então, eu coloco a minha dentro da Bíblia amassadinha, por isso que ela tá assim, eu coloco ela assim. E também tenho a cópia dela no meu Notas e eu acabo olhando na Bíblia mesmo para ver se tudo que eu coloquei nas minhas metas eu tô seguindo. Então, eu faço metas pessoais, meta físico/saúde, meta profissional e meta de financeiro. E do lado eu coloco a estratégia dessas metas. Então, como que eu vou alcançar essas metas? E ontem, quando eu fui pegar, eu dei uma olhada e eu vi que eu bati várias metas. Bati várias metas e fiquei muito feliz com isso. E teve algumas metas que, por exemplo, vou abrir uma aqui pra vocês, que é correr 10 km. Então, tivemos, assim, uma questão de gestação no meio do percurso. Não tava aí na meta, a gestação. E aí... A gestação não tava aí na meta. Não tava na meta, mas estamos aqui vivendo ela. E eu corri 7. E eu já estava grávida. E aí, depois que eu descobri, eu parei de correr, né? Então, foi uma das únicas, assim, que eu não consegui bater. E por conta das metas que tinha nesse ano de 2025, surgiram projetos como o nosso, que foi um caminho por conta das metas. Então, eu acredito muito nessa questão de criar as suas metas. É claro que algumas vão dar certo, algumas não. Mas como criar essas metas, né? Então, a primeira coisa, o que deu certo? O que rolou? O que aconteceu? Foi bom? O que não conseguiu realizar? Por que não conseguiu realizar? E aí, a partir daí, montar as metas de 2026. E aí? Quer que eu avalie isso? E aí, como que eu faço, né? Eu não faço metas, assim, listas enormes. Eu faço coisas alcançáveis, né? Tem a super meta, às vezes da parte profissional, financeira, a gente bota ali uma super meta, até para ser um gatilho. Mas metas que sejam alcançadas. Eu acho que metas que tu não consegue alcançar é frustrante, né? Então, assim, ter prioridade de meta, né? Não fazer listas enormes. Nas minhas metas, eu defino ali por área e eu coloco, em média, 5 a 6 coisas que eu quero que aconteça naquele ano. Para ser alcançável, né? Senão a gente fica sempre no, meu Deus, nunca alcanço meta nenhuma. E como é que tu faz as tuas metas? Então, eu sou coach, né? Eu sou bem coach. Então, eu costumo dizer que sonhar é diferente de ter meta. Sonhos não têm datas. Metas têm datas. Então, quando a gente não tem datas, nós temos somente sonhos. A meta, para ser uma meta,
pela linha do coaching, ela precisa de uma data. É aí que tu tem uma meta. Nossa, então era tudo sonho meu. Pode ser, quem sabe. Mas pelo menos tu sabia que tu Eu tinha uma sabia que... estratégia. Não, mas tu Mas sabia que tu queria alcançar em 2025. sim, sim, Entendeu? sim. Então, por exemplo, eu digo assim pra ti, eu quero... a minha meta é viajar pra não sei aonde. Aí eu vou te perguntar quando. Tá. Não. Entendeu? Isso eu coloquei. Eu É, tinha a meta de viajar nas férias de julho. Viajei. Sabe? isso. Eu até coloquei onde eu ia. Que eu coloquei 2 opções. Uma Uhum, opção que é a que eu fui e uma opção que não deu. uhum. Ainda. É, sabes que quando tu fala assim, tu sempre olha o ano que passou, né? Isso nos traz muita base em relação a metas. É, e eu vejo quando, sabe assim, quando tu vai abrir uma empresa, né? Porque a gente fala aqui com empreendedores. Então, muitas vezes, para uma construção de uma meta, quando tu tá abrindo uma empresa, tu não tem os últimos 12 meses. Então, tu vai fazer estudo de mercado, tu vai colocar aquilo que tu espera. Então, dependendo do que é a tua meta daquele ano que passou e daquele que vem, se tu tá com um projeto muito novo, às vezes tu não tem muita base. Então, por exemplo, para quem tem uma meta aí de 2026, ter um filho, né, engravidar, abrir uma empresa, às vezes tu não tem muita base, se é o teu primeiro, se é o teu primeiro negócio. Mas é muito importante que a gente tenha conhecimento. Tu precisa ter conhecimento. Então, quando a gente fala de metas, junto com metas, a gente precisa ter plano de ação, que é o que que tu precisa fazer para alcançar aquela meta. Mas eu ainda tenho uma máxima que é quem que tu precisa se tornar para alcançar aquela meta. Porque quem vai alcançar a meta é tu. Né? É o que você faz. Então, sempre parte de ti. Então, quando eu olho metas, como que eu faço as minhas metas, é claro que hoje, né, profissionalmente a gente já tem uma base daquilo que passou. É muito importante a gente mensurar, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu também hoje olho para o que passou e principalmente quem que eu preciso ser. Se uma das metas é sentar em tal mesa, quem é que senta naquela mesa? Então, quando a gente precisa desse conhecimento que eu trouxe anteriormente, que tu precisa dessa base, como a gente também observa outras empresas, o mercado, enfim, a gente também precisa observar as pessoas. Então, a gente não sonha, dificilmente a gente sonha um sonho que nunca ninguém realizou. Aquele sonho que a gente tem, aquela meta que tu tem, alguém alcançou. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é quem? O que que ela faz? Como que ela faz? Então, eu acredito que as metas, hoje, dependendo do que for, eu vou olhar o que já passou, né? O que foi realizável, o que que não foi realizado no ano anterior, mas principalmente quem é que fez isso aqui? Essa meta aqui, quem é que alcançou isso? Que é a pessoa que eu preciso aprender com ela. Então, tu citou aí como meta, um exemplo, né? Ter filhos. Eu já tive essa meta. Eu também E já. fui frustrada. Eu também. Por quê? Eu acredito que as metas, elas precisam ser palpáveis por ti. Uhum. Ter filho não depende só de ti. A meta Depende tem de que Deus. ser, a meta tem que ser autorrealizável. Eu não era coaching no momento. E aí, fazer isso frustra muito. Uhum. Porque eu queria engravidar nesse ano e não consegui. Ok, bora para o próximo, né? Mas existe uma frustração nisso. Então, na hora de fazer as metas, que essa provavelmente entraria numa meta de vida pessoal, todas as metas de vida pessoal tem que ter a ver com eu consigo levantar dessa cadeira e ir lá buscar a minha meta pessoal. Então, eu coloco meta pessoal em relação à saúde mental, de quantas vezes eu vou me exercitar na semana, quantas vezes eu vou cuidar de mim na semana, quantas vezes eu vou
ler um devocional, escutar um podcast, ouvir uma oração, alguma coisa assim. Mas quantas vezes eu vou na terapia esse ano? Vai ser mensal? Vai ser quinzenal? Geralmente quem define isso é o profissional. E não significa que as pessoas também cumprem, né? Mas assim, eu cumpro. E aí, e isso tem que estar ligado a metas, mas tem que ser uma coisa palpável, né? Uhum. Não. Dentro do coach, a gente utiliza uma metodologia que é SMART. Eu acho que a gente pode ir falando cada uma dessas e a gente trazendo isso. Então, é a sigla, né? SMART. E aí, a primeira ela precisa ser específica. Então, ela tem que ser clara, tem que ser uma meta clara. Então, por exemplo, assim, vamos supor, eu quero melhorar a minha saúde física. Isso não é específico. Não é específico. Eu quero perder tantos quilos. Vou anotar. E quando a gente fala de metas, é muito importante a gente colocar ela numa linguagem positiva. Porque quando tu fala... Pensei que a porta ia bater, olha. Aqui a porta eu vi, achei que era o vento, eu ia só dar um barulhão. Corta isso, Sérgio. Voltamos. Quando a gente fala... é muito importante a meta sendo positivo, porque... Quando a gente, por exemplo, né, eu já acompanhei pessoas em processo de emagrecimento. E aí, ela quer perder tantos quilos. O nosso cérebro, ele não é condicionado a perder. Cada vez que tu fala, preciso perder isso, preciso perder isso, preciso perder isso, a não ser que tu tenha um padrão de perdas familiares. Perdas, crenças de perdas, que quando tu perde tu é visto, quando tu perde tu tem reconhecimento... Tu não vai querer perder peso. Então, tu vai... sabe assim, comando? Tu dá um comando X e é Y. Não dá, o comando não tá condizente. Então, quando a gente coloca que essa meta é específica, além de ser específica, eu ainda trago ela sempre no positivo. Então, eu preciso gastar menos dinheiro. Não, eu preciso faturar X. Eu preciso chegar a tal peso. Então não quero perder 5 quilos. Vai colocar ali qual é o peso que tu queres atingir, por exemplo. Mas ela precisa ser específica. O ano que vem, ou esse ano, né, no caso, eu quero crescer mais. Crescer como? Crescer quanto? Eu preciso retirar mais da minha empresa. Eu quero aumentar a minha meta. Eu quero aumentar meu Prolabore. Aumentar quanto? Não sei. Não, tem que aumentar quanto? Ou tu tem valor, ou tu tem percentual, mas ela precisa ser específica e bem clara para ti. Esse é o primeiro ponto. Tá, específica. Deixa eu ver se eu fui específica aqui na minha folhinha. Mais ou menos. Mas sim, e eu botei emagrecer 5 quilos. No caso, ganhei 9. Não, mas o emagrecer 5 quilos é bom. Mas eu consegui. Uhum. E aí, logo depois... Tá, faz parte, Não né? consegui mais. Mas eu consegui. E aí, eu também coloquei sobre ler 15 páginas, assim, sabe? Mas o resto foi tudo... Mas já coloquei aqui na minha... Bem específicos. Ok. Metas específicas, próximo. Depois a gente tem mensurável. Então, a gente precisa ter um jeito de medir, porque senão tu não sabe se tu avançou. Então, tu precisava aí emagrecer 5 quilos. Ok, tu entende, tu consegue mensurar. Quando tu emagreceu 1, tu consegue mensurar. Ok. Agora, temos 4. Né? Então, a tua meta em janeiro era emagrecer 5. Quando chega lá em março, tu já precisa emagrecer 3. Precisa emagrecer, sabe? Então, ela precisa ser mensurável. Como eu falei do Prolabore, é um percentual, é um valor. Tu precisa mensurar porque tu precisa saber se tu tá caminhando. Então, Ana, eu tenho uma meta sobre saúde mental, por exemplo. Quais são os teus... Aonde que tu observa? Qual é o comportamento teu que é por conta de uma emoção tua? Tu queres diminuir a frequência daquilo? Tu queres diminuir a intensidade daquilo? Então, assim, a gente vai arrumar uma forma de medir. Às vezes, tu sozinho não consegue. Um profissional de desenvolvimento, ele vai te ajudar a medir. Nossa, eu tenho um comportamento... Eu sinto muita raiva, por exemplo. Eu sinto muita raiva. Ou eu sinto muito medo. Eu sou muito insegura.
Eu vou te perguntar, tá? Tu é insegura quanto, assim? De 0 a 10, o quanto que tu te considera uma pessoa insegura? Quais são as relações que vem essa tua insegurança? Na semana, quantas vezes na semana tu te vê nesse sentimento de insegurança? No teu dia? E aí tu vai mensurando. E aí tu vai mensurando. Ah, não, agora... ah, não, agora eu me sinto insegura, era 7, agora eu me sinto 5, né? Tô falando da Sim. insegurança, da intensidade daquela insegurança ou da frequência daquela insegurança. Então a gente precisa mensurar. Tu precisa ter essa percepção de que tu caminhou, do quanto que falta, tem que ser mensurável por valor, por frequência, por quantidade, enfim, por resultado, mas tu precisa mensurar, tu precisa metrificar aquilo, né? Medir aquilo. Check-in. Uhum. Ainda no Smart, o atingível, né? Tu falaste sobre isso. E meta não é castigo, ela precisa ser desafiadora, mas ela precisa ser possível. Então a gente também tem que ser realista com algumas coisas, né? Nós estamos falando de metas, não estamos falando de quadro de sonhos. Quadro de sonhos a gente sonha alto, a gente deixa a nossa criança sonhar. Agora, quando a gente está falando de meta, a gente precisa, né, ser muito clara em relação a isso. Ela não pode ser um castigo, como eu falei anteriormente, e algo que é muito importante, quando a gente está falando do atingível, depende só de ti. Ela está no teu controle? Ah, não. Como a gente falou, né? Eu preciso, eu quero engravidar, eu quero não sei o quê. É claro que a gente vive num mundo que ninguém vive sozinho. Porque tu pode dizer assim, nossa, lá na meta que eu tenho de faturamento ou de retirada de prolabore na minha empresa é X. Aí eu vou te perguntar, mas tu consegue fazer isso sozinho? Né? Tipo, só tá no teu controle. Não é nem o fazer sozinho, é estar no teu controle. Aí tu pode me dizer, ah, não, mas eu dependo da equipe, dos funcionários, da empresa. Não, peraí. Mas quem é que tá no controle da empresa? Se tu não tá no controle da empresa, tu precisa estar, né? Do teu negócio, daquilo que tu tá fazendo. Não significa que tu tem controle sobre tudo, mas tu tem controle sobre aquilo que tu faz. Então, quando a gente está falando sobre esse atingível, precisamos sim ver questões, né? Vamos supor, eu tive um faturamento agora, no ano de 2024, 2025, eu tive um faturamento de 300 mil. E agora, para o próximo ano, eu quero um faturamento de 1 milhão. É atingível? A que preço? Nós estamos falando de 3 vezes o teu faturamento. Então, dependendo como é que foi o teu esforço, o teu trabalho, o preço que tu pagou, o melhor que tu deu por 300 mil, o 1 milhão é atingível dentro daquele ano? Porque às vezes tu pode colocar esse 1 milhão para 2 anos, né? Então, enfim, tu precisa ver a meta e ver um caminho que tu pode percorrer. Eu quero faturar 3 vezes mais no ano que vem, este ano. Tu tem um caminho bem claro para isso? Ah, não, mas eu quero faturar. Tu vai passar por cima de alguém, Uhum. né? Então, que preço que isso vai custar? Próxima. Relevante? Uhum. Ela tem que fazer sentido para tua fase da vida. Ela tem que ter relevância, porque meta sem relevância vira um peso. É só mais uma coisa que tu tem que fazer. Então, tu traz muito isso, né, Lê? O teu porquê, o teu porquê. Então, ela tem que ter essa relevância, ela precisa ser importante para ti, tu precisa estar disposto a olhar. Às vezes, eu queria trocar de carro esse ano. Mas tá disposta? Tá disposta? Às vezes, a ter que fazer uma escolha. Por exemplo, eu preciso investir na minha empresa e eu queria trocar meu carro. Tu vai colocar as duas? Tá disposta? Os dois? O que é mais relevante para ti agora? Então, tem que ser relevante. Se não é importante, o nosso esforço não vai dar. Quando a gente trabalha desenvolvimento humano, processo de coaching principalmente, né, quando a gente está falando aqui, às vezes as pessoas elas vêm com uma lista de metas, como tu colocou ali. Eu vou, mas o que isso aí é relevante para ti? O que realmente... Eu entendi, mas não, tudo aqui é importante. Ok, mas o que tu está disposto a olhar? Porque a gente não muda tudo o tempo todo, todo o tempo.
Prioridade é uma palavra singular, né? Pois é, aprendi contigo. É. Próxima. E ela precisa ser temporal, que é aquilo que eu falei no começo, ela precisa ter um prazo. Tu pode ter metas de 3 anos, de 4 anos, de 20 anos. Hoje em dia, né, nós como empresários, nós não temos mais a meta de se aposentar, né? Assim, aposentadoria, né? Não vamos entrar nesse critério, mas enfim. Então, nós temos uma meta para os nossos 60, 70 anos. Não adianta mais só nós contribuir, né? Para o INSS. Então, a gente precisa ter essas metas a longo prazo. Então, nós temos metas de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. O curto prazo é esse ano, é 2026, é até junho, né? Médio prazo, 3, 5 anos. Longo prazo, 10, 20 anos. Então, ela precisa desse tempo, né? Ô, Ana, eu coloquei ali, fiz a listinha para minhas metas agora que eu vou fazer no comecinho, no finalzinho do ano, porque a gente está gravando aqui, né? Então a gente ainda está em 2025. Eu acho que quando esse podcast for ao ar, talvez o João já tenha nascido. Acredito que sim. Pode ser muito provável, Acredito muito que sim. provável. Então, a ideia é eu fazer por agora. E eu sempre faço com o Guigo. Eu acho muito importante a gente fazer isso junto. Porque, por mais que eu tenha metas pessoais, Letícia, físico, Letícia, profissional, Letícia, temos empresas diferentes. Por mais que as metas sejam pessoais, profissionais, que tem a ver comigo, também tem que fazer sentido com ele. Ele precisa saber disso. E pra gente conseguir alinhar. Às vezes eu quero ir viajar pra Fernando de Noronha, mas ele gostaria de viajar pra neve. Não vamos pra Fernando de Noronha. Mas assim, é uma coisa boba, mas é porque às vezes na minha meta tá Fernando de Noronha e na meta dele tá neve. E aí? A gente vai pros dois? Não. A gente vai pra um. E se a gente não fizer isso junto... dei um exemplo bobo, né? Mas tem muitas outras coisas, principalmente financeiro, dentro de casa, que a gente tem que estar alinhado. Então, eu gosto muito de fazer essas metas com o Guigo. É nossa tradição, já a gente senta, pega a agendinha, pega... Eu e ele é da escrita, né? A gente precisa escrever. Então, eu até depois passo pro celular, mas eu preciso realmente escrever, pensar e conversar. Então, eu acho isso muito importante e quero saber o que tu acha sobre isso. Com certeza, por 2 motivos, tá? Primeiro, quando a gente está num ambiente familiar, né? Se tu tá num casal, não dá para um olhar para o norte ou um olhar para o sul. Isso aí, se tem isso, se a gente, eu digo assim, o casal ele precisa ter uma visão de futuro alinhada. E dentro da visão de futuro, tu vai passar por metas, por quadro de sonhos, enfim, né? Dentro do contexto de cada casal. Mas indo num algo bem didático, a gente vai passar por esses caminhos. Então, isso precisa estar alinhado. Ponto. Sonho que se sonha junto, né? É mais fácil de ser alcançado. E tem uma outra questão que precisa estar alinhada. A maioria de nós aqui somos empreendedoras e a gente sabe o quanto que a gente precisa se dedicar também ao nosso negócio. E a gente precisa verificar se a nossa meta ela é ecológica. Nas ferramentas do Paulo Vieira a gente vê isso. O que é ecológico? Aquilo faz bem para mim e para os que estão ao meu entorno? Porque se eu tenho uma grande meta profissional, eu preciso alinhar com o meu parceiro, com os meus filhos, que durante X tempo eu vou precisar me dedicar mais tempo, mais vezes, eu vou estar mais ausente em casa ou mais ausente na família, que seja lá o que for, porque eu preciso alcançar, ou porque eu quero, porque eu decidi alcançar aquilo. Então, isso precisa ser compartilhado. Ah, mas meu marido não concorda. Vocês são um casal. Eu não estou falando que a gente precisa concordar com tudo que o outro deseja. Mas tu precisa aceitar. Ah, mas eu não aceito. Então, te separa. É simples assim. Não, porque a gente precisa aceitar aquilo ali. Não, tá certo. É porque o pior é tu ficar dentro de uma relação não aceitando alguma coisa.
Tu precisa aceitar. A gente precisa aceitar. Ah, mas eu não aceito. Então, se separa. Porque eu não tô falando que tu concorda, mas tu precisa aceitar aquilo. Que casar, sociedade, enfim, é sobre Tudo. ceder, né? Uhum. Ceder, aceitar, se comunicar. Então, pra mim é Exato. muito importante e no fim a gente criou uma tradição que é muito É. legal. E dentro das organizações, dentro das empresas, eu gosto muito de compartilhar com a equipe também, tá? Às vezes, né, para pessoas que têm empresas que têm mais pessoas que trabalham juntos, que têm equipes maiores, que têm equipes estruturadas, muitas das metas são construídas juntas, né, com a equipe, junto com os gestores. E para quem tem empresas menores, é muito importante compartilhar com as pessoas, com os colaboradores, as suas metas. Por quê? Porque um barco que não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Tu vai jogar o povo, todo mundo dentro de um barco e vai dizer, não, rema aí. Teve uma vez que eu estava prestando consultoria para uma empresa e eu lembro que o gestor falou assim para mim. Era mais de um gestor, assim, né? Então eu tinha contato com mais um da família, não com outro. E ele queria desenvolver líderes. Eu quero desenvolver os líderes. Eu quero que tu desenvolva os líderes. O meu problema está na liderança. Meu problema está na liderança. Ele focava muito nisso. Meu problema está na liderança. E aí não sei se era transição de um final de ano para o outro, não lembro o que era. E aí eu perguntei assim, tá, ô fulano, mas aonde que a empresa quer chegar este ano? Ou aonde é que a empresa quer chegar no ano que vem? Eu lembro que eu trouxe, assim, essa pergunta. Ana, isso não vem ao caso, ele falou para mim. O meu problema está na liderança. E aí eu lembro claramente que eu falei isso, já faz alguns anos, eu falei, olha só, tu estás mandando colocar todo mundo dentro de um barco, tu queres que eu fale para todo mundo que as pessoas têm que remar, tu queres que as pessoas sejam motivadas para remar, que um reme com os outros, porque o barco só vai andar se todo mundo remar junto. E eu vou dizer só, rema, rema. E as pessoas vão perguntar, rema para onde? Ah, sei lá, vai remando. Entendeu? Eu nunca me esqueço disso, eu me achei bem ousada. Eu era assim mais nova quando eu falei isso pra ele. E eu sei até que eu acho que não deu muito certo por causa disso. Mas é verdade, eu não tinha como desenvolver aquelas pessoas. Não tem, a gente, nosso próximo episódio é com a Ana Paula, né? Esse é o 10, o da Ana é o 11. Ela vai trazer muito sobre essa questão de gestão de pessoas e liderança. Então, assim, cara, se tu não tem pra onde ir, se tu não sabe pra onde que tu tá indo, qualquer lugar vai servir. Dentro das empresas, isso precisa estar muito claro. Aonde que a empresa quer chegar, o que que ela quer fazer, qual é o caminho a percorrer, porque senão o povo só tá lá fazendo e tá fazendo porque tem que fazer por si mesmo. Tá fazendo porque precisa do seu salário. Tá vendendo porque precisa da sua comissão. Então, vejo que isso também é muito importante, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente corporativo, para dividir isso com equipe. Interessante fazer metas. Hoje aprendi um pouco sobre isso, de trazer isso para a equipe também. Não só eu faço isso com meu marido, mas também trazer um pouco para a equipe. Eu acabo fazendo planejamento anual do que vai acontecer em janeiro, fevereiro, março, para a gente já ter noção de metas, ações. Isso a gente já fez, colocamos numa cartolina, colocamos lá. E eu já fiz metas também de 2026 para a empresa e coloquei lá numa... E falei para elas, compartilhei com elas, assim, o que eu gostaria. E aí elas também foram falando o que elas gostariam em relação à empresa. Ela disse, eu acho que tu deveria fazer isso, eu acho que tu deveria fazer aquilo. Então a gente colocou lá na meta, tá lá no meu armário. Então toda vida que eu abro, eu vejo. Uhum. E eu trouxe um guia aqui, um passo a passo prático para ensinar quem tá ouvindo a fazer meta. E aí, tu qualquer coisa me interrompe, tá? Vai. Porque eu sou a pessoa vai. normal e tu é a coach. Então, vamos lá. Não sei quem é normal. Passo a passo, prático. Primeiro, nomear a meta. Segundo, dividir em mini passos semanais ou mensais, que é a estratégia. Colocar possíveis datas para a conclusão dessa meta. Escolher um horário para trabalhar nessa meta. Então, por exemplo, eu quero alcançar saúde mental. O que eu preciso fazer para alcançar a saúde mental? Toda semana eu preciso ler sobre isso? Toda semana eu preciso ir na terapia? Toda semana eu preciso fazer... Todos os dias eu preciso fazer exercício? Então, colocar um horário para trabalhar em cima dessa meta. E, por último, tirar tudo que atrapalha o caminho para alcançar essa meta.
Então, esse é o passo a passo da Letícia. Muito bom. E aí? E depois, antes de a gente terminar, eu tenho uma perguntinha pra ti. Uhum. Então, esse tirar tudo do caminho que tá te impedindo de alcançar a meta, inclui muitas vezes tirar pessoas. A gente precisa dar uma olhada para isso assim com bastante assim cautela. Às vezes a gente precisa tirar algumas pessoas, né? Cortar alguns cordões umbilicais, enfim. Algumas pessoas precisam sair de relacionamentos, algumas pessoas precisam fazer alguns desligamentos de pessoas muito importantes na empresa. Algumas pessoas precisam, sim, deixar de falar com algumas pessoas que são entes muito queridos, mas às vezes não estão te levando para aquilo que tu deseja. Então, o ambiente conta muito, tá? Quando tu falou de tirar, né, tudo que te impede, eu entendo muito sobre isso, né? É claro, quantos gatilhos, né? Eu levei para um lado profundo, né? Porque eu sou assim. Mas, se é para tirar. Por isso que eu disse que eu sou a pessoa normal e ela é a coach, né? Eu tava falando só da mesa que me atrapalha. Não vou comprar refrigerante para me tomar. Não, mas é isso aí. Tem pessoas, né? Isso é muito importante. O ambiente. Eu vejo que essa semana eu conversei com uma pessoa e ele tá falando para mim sobre o sistema educacional. O sistema de educação, eu digo nós como pessoas adultas, né, que estamos sempre aprendendo, nos desenvolvendo, as pessoas que estão aqui nos assistindo, a gente sabe que são pessoas que se desenvolvem de alguma forma, porque senão não estariam ouvindo o nosso podcast. Então, o nosso sistema de educação, disso, a gente está migrando assim para os próximos anos, principalmente para as questões de grupo. Quando veio a pandemia, né, já fazem 5 anos, nós fomos muito para o online, para o digital, e eu acho isso maravilhoso, eu acho muito bom. Adoro comprar um curso gravado, porque eu assisto a hora que eu quero, do jeito que eu quero, pauso, volto, anoto. Isso é muito bom. E eu acredito muito nisso. Porém, todavia, entretanto, eu vejo que a gente se desenvolve mais rápido quando a gente está em grupo. Ainda que eu tenha as minhas metas pessoais, as minhas questões pessoais e tu tenha as tuas, quando nós estamos num grupo, nós formamos um ambiente. Então, a gente está sempre se puxando. Por isso que em 2026 a gente vai fazer um novo idem. Vai ser um idem de treinamento. A gente vai passar aí uma manhã, meia manhã e talvez meia tarde juntos para aprender não só palestras individuais, mas para treinar mulheres, provavelmente. Vai continuar sendo para mulheres, mas vai ser num formato de treinamento. Porque a gente acredita nisso. De ambiência, né? Ambiência. Criar essa ambiência, criar este lugar seguro, modificar, ressignificar algumas crenças de mulheres que não confiam em outras mulheres, que, né, a gente sabe disso, eu atendo muito isso. Então, a pessoa, ela estar em um ambiente onde ela possa se sentir segura, onde ela possa dividir as suas coisas. Eu sei que tem muitas crenças, muitas coisas onde você não deve falar os seus sonhos, não fala os seus sonhos para ninguém. Para alguém, tu precisa falar. Para alguém, tu precisa ter uma pessoa de confiança que tu pode falar. A gente não precisa estar num grupo e falar assim aquela tua meta mais íntima para aquele grupo todo, mas para alguém a gente precisa falar. E uma pessoa ajuda a outra. Então, eu acredito que quando tu tem essas metas, né, é uma prática tua ter metas, crie esse ambiente, esteja também com outras pessoas que tenham metas. E, por incrível que pareça, existem muitos empreendedores que têm empresas já há algum tempo. Eu acompanho isso com meu marido. E eles não têm metas na empresa. Não sabem fazer a meta. Coloca lá uma meta no ano, tu não consegue dividir a tua meta. Então, às vezes, se tu tem uma meta do ano, tá, pro ano, tá, e a mensal qual é? Para atingir aquilo no ano. E a diária qual é?
Então, é o plano de ação. Quando a gente vai dividir a meta, a gente fala também no plano de ação. Porque se eu quero correr 42 quilômetros, eu não vou começar correndo 42. Tu vai correr 3, 5, 10. Então, é dividir a meta. Então, a primeira meta é 3. A segunda meta é 5. E assim a gente vai. E na vida é assim. Na vida, na habilidade, na competência, no faturamento, no crescimento da tua empresa. Tu precisa treinar. Treinar e desenvolver. Ô, Ana, pra finalizar, eu queria que tu ensinasse Olha, a gente e principalmente a Letícia, quando eu digo a gente, agora eu vou fazer. Quando você fala a gente, você tá falando de. Eu falo isso. de mim. Hum, como que faz o mural dos sonhos? Hum, o mural dos sonhos é. Primeiro, pode fazer em família, ou tu pode fazer, né? A gente que tem filhos pequenos ainda, eu gosto muito de compartilhar com eles, que eles façam juntos. Mas o mural dos sonhos é um lugar para te sonhar. Talvez no teu mural de sonhos, ali no mural de sonhos não vai ter datas, mas são sonhos teus. São imagens que condizem com aquilo que tu deseja para ti. Então, eu costumo fazer isopor e botar com aquelas taxinhas, porque ali, às vezes tu atinge aquele, aí tu tira, não precisa descolar. Às vezes tu atingiu, Que então tu legal. pode tirar aquele ali. E eu sugiro que façam com revistas. Hoje a gente não tem muita revista, né? Talvez tenha pessoas aqui da uma geração aí que nem viu, nunca viu revista. Mas as revistas, ela traz imagens. Então, o Mural dos Sonhos é um lugar onde para te sonhar. Então, tu vai colocar, tu vai materializar aquele teu sonho através de uma imagem. Então, eu gosto das imagens de revista. Tem pessoas que fazem mural de sonhos, eu já vi no Pinterest. Tu vai no Pinterest, pega as imagens e coloca ali para ti. Já vi, por exemplo, mural de sonhos aqui como plano de fundo ali, né? Como tela de fundo do celular. Por quê? Porque tu vê. Mas quando nós fazemos, nós pegamos um papel ou uma cartolina, né, folheamos a revista, nós estamos dando mais sinapses neurais, porque nós estamos utilizando todo o tato. Por isso que tu falou, eu gosto de escrever. Tá, mas tu não pode digitar? Não, às vezes tem coisa que eu quero escrever. Por quê? Porque neurologicamente, para ti aquilo ali tem mais sentido, tu consegue talvez raciocinar melhor, fixa melhor, tu consegue colocar mais emoção. Porque a escrita é diferente. Ali tu consegue ver a tua letra, como é que tu tá fazendo, enfim. Então, um mural de sonhos, sonhem. Tu pode colocar, e eu gosto muito das revistas, coloca imagens de coisas, de pessoas da pessoa que tu quer se tornar. Então vai botar lá, vai botar um corpo magro, um corpo forte, vai colocar uma mulher loira, se do teu sonho é pintar o cabelo, tu não tem, às vezes não tá com muita coragem de colocar. Tu vai colocar o teu negócio, a expansão do teu negócio, um local onde tu quer viajar. Todos os teus sonhos. Geralmente as tuas metas vão estar batendo com aquilo ali. Só que nem sempre dentro daquelas tuas metas anuais está encaixando aquele sonho. Então, eu tenho o sonho de ter uma rede de clínicas, por exemplo. Tá lá, tá no teu mural de sonhos. Não significa que agora, ano que vem, 2026, 2027, que tu vai ter aquilo. Mas tem lá um sonho. E aí, ali na tua meta, tu vai abrir uma clínica tal ano, uma clínica tal ano, entende? Então, ali É um guia. família, né? Componentes da família. Às vezes tu quer ter mais um filho, vai botar uma família que tem 3 crianças. 3 crianças, por exemplo. Ali tu pode sonhar, né? Porque ali não tem meta. E ali tu alinha, né? Agora, no ponto de vista assim, mais energético, tu manifesta para o universo teu sonho. Porque às vezes a gente não tem coragem de sonhar. Às vezes a gente tem medo de sonhar. Às vezes tu não sabe qual é o teu sonho, bem ao certo. Quando tu começa a olhar as imagens na revista, tu pensa, nossa, interessante isso aqui. Isso aqui para mim faz sentido. Acho que eu queria ter um desse. Queria estar nesse lugar. Queria estar com uma família dessa forma. Então tem isso.
E às vezes a gente tem medo de sonhar. Tem medo, porque tudo na vida tem um preço. Então, às vezes, a gente precisa, para alcançar aquela meta, aquele sonho, eu preciso tirar algumas coisas do caminho? Preciso. Quantas relações eu preciso modificar? Quem que eu preciso me tornar? O que eu vou precisar fazer? Quantas daquilo que tu tem que tirar do caminho, a principal coisa é a tua versão antiga. Atendi uma paciente que ela se deu conta que ela tinha se desenvolvido muito profissionalmente, tinha chegado em lugares onde ela não imaginava, e ela contava a mesma história dela. Mas a história dela não mudou. Não, mas ela sempre contava a história triste. Aquela mesma coisa, a forma que tu vai contar a história. Então ela falou pra mim, eu me toquei que eu sempre contava a parte triste da minha história, sempre como uma vítima daquilo ali. Ela não contava como uma superação daquilo. Então, dentro das nossas metas, é bem importante a gente colocar como metas nos despedirmos de tal versão nossa. Arrasou. É isso. Ô, Ana, gostaria de te agradecer e dizer que na minha meta de 2026 você está presente. Então, a gente conversou sobre isso, né? A Letícia, ela é bem dominante, ela perguntou, ano que vem tal, daí eu disse, tal. Então, você está presente. Na meta de 2025 não existia idem, não existia podcast, existia uma vontade das nossas conversas, mas não era algo que eu escrevi. Mas em 2026 vai estar lá para que a gente consiga concluir mais um ano aí de podcasts. Eu acho que a gente aprendeu muito esse ano. Que independente de a gente estar, eu acho que estamos levando alguns ensinamentos para várias pessoas, mas eu e tu é o principal que mais estamos ganhando em aprender, em se desenvolver, e toda vida que a gente faz gravação eu aprendo com as convidadas e contigo. Então, muito obrigada. Gratidão, minha querida. Talvez se a gente fizesse um quadro de sonhos, talvez não estivesse um podcast no quadro de sonhos. Mas talvez se a gente visse uma imagem de algum podcast, a gente poderia pensar, nossa, eu acho que eu gostaria de fazer um podcast. Então, minha querida, gratidão, muito sucesso para nós como pessoas, para você como mãe de 2 agora, para este ano de 2026, e que possamos estar aqui. Nós temos uma meta do Irencast, nós temos uma visão de futuro, de chegarmos ao episódio 100, não significa que nós vamos parar no 100, mas até o 100 nós iremos, porque ela ali, ó, a Letícia, que ela colocou isso. Então, gratidão, minha amiga. É um grande prazer, uma grande honra, uma satisfação estar nessa mesa. Esse é o tipo de mesa que a gente tem que estar, né? Com pessoas que nos apoiam. Feliz 2026. Feliz 2026 para todas nós. Sucesso! Encerramos mais um episódio do nosso Irencast. Nos acompanhe nas redes sociais, ID Empreendedora, e deixe aqui suas sugestões, compartilhe conosco se vocês estiverem à vontade as suas metas para esse ano de 2026. Feliz ano novo e muito sucesso para nós. Beijo e a gente vai se ver muito em 2026. Beijos!